O FMI poderia sugerir que é hora de dar um break aos bancos centrais e da política fiscal assumir o controle. Callum Pickering, Berenberg Bank. Enquanto o FMI iniciou sua semana de reuniões na terça-feira e muitos aguardam ansiosamente a divulgação do seu balanço sobre a economia mundial, o crescente risco de deflação, juntamente com a disparada da dívida global, foram mencionados como razões para mais um rebaixamento das projeções. Mas qual é a sua expectativa? Vamos começar com a deflação. Historicamente, a inflação tem sido muito mais provável do que a deflação, e apesar das graves preocupações, como a situação no Japão, os bancos centrais podem prevenir a deflação. Talvez eles não possam evitar a inflação, mas certamente podem evitar a deflação. Portanto, esse não é um risco significativo, mas está atrelado aos níveis da dívida global. Quanto mais inflação pudermos criar, menor será o problema da dívida, mas gerar inflação parece um trabalho difícil em meio a este ambiente. O BCE, o Fed, o Banco da Inglaterra, o Banco do Japão e a maioria dos bancos centrais de países desenvolvidos têm tido dificuldade em gerar inflação com suas políticas monetárias pelos últimos 4 ou 5 anos. E há um bom motivo para isso. Quando as economias estão muito endividadas, elas se tornam menos elásticas a estímulos monetários, gerando menos inflação. Nesse sentido, eu acredito que o FMI poderia sugerir que é hora de dar um break aos bancos centrais e da política fiscal assumir o controle para estimular a demanda nominal e gerar alguma inflação. Certamente, em países como os Estados Unidos, o Reino Unido e o Japão, que tomam empréstimos em suas próprias moedas emitidas pelo Banco Central, déficits e níveis da dívida do setor público modestamente mais altos, não causam um aumento nas taxas de juros no longo prazo e não prejudicam o investimento no setor privado. O relatório de empregos dos Estados Unidos será divulgado em um momento crucial para políticos e suas políticas. As eleições presidenciais em novembro estão se aproximando e o Fed indicou que um aumento da taxa poderia vir em dezembro. Qual é a sua previsão e qual seria o impacto disso? Os números do relatório provavelmente virão acima dos 150 mil novamente, em linha com a tendência de expansão da demanda doméstica, e devem posicionar bem o Fed para mais um aumento da taxa de juros em dezembro. Entretanto, o que me surpreende em relação aos números do relatório de empregos americano é que eles têm crescido consistentemente, de forma mais rápida do que o PIB por alguns meses. Isso implica aumentos mais fracos na produtividade do que no passado, o que vai prejudicar os lucros. Os lucros mais baixos significam que a demanda por empregos das empresas deve começar a desacelerar e, portanto, eventualmente, eu espero uma correção desse aumento mais rápido do que o estimado do crescimento dos empregos, em relação ao crescimento nominal do PIB. Nesse sentido, é possível que vejamos uma queda surpresa nos números do relatório de empregos no futuro previsível até dezembro. Que outros indicadores com potencial para movimentar os mercados você vai monitorar esta semana? A atenção dos mercados estará voltada principalmente para os bancos centrais. O BCE vai divulgar as atas da sua reunião do dia 8 de setembro, onde os mercados consideraram o discurso de Mário Draghi na coletiva de imprensa um pouco hawkish, o que me parece um pouco estranho. O BCE provavelmente terá de estender seu programa de compra de ativos por pelo menos mais 6 meses, e minha expectativa é de que o anúncio venha em dezembro. Nesse sentido, é provável que as atas tragam algum sinal de que o banco está considerando a possibilidade. Outro indicador importante será a variação de empregos não agrícolas dos Estados Unidos na sexta-feira, que deve vir acima de 150 mil, em linha com a possibilidade de um aumento na taxa do Fed no curto prazo. Esta semana, também tivemos outros dados divulgados para os Estados Unidos, como os índices industrial e não industrial do ISM na segunda-feira. Os mercados vão monitorar esses
possíveis dados por sinais de recuperação da economia americana da queda em agosto. Se a economia do país acelerar modestamente nos terceiro e quarto trimestres, o que parece provável, e os números para o emprego forem razoáveis, o Fed estará bem posicionado para aumentar a taxa de juros em dezembro. Portanto, esta será uma semana importante para os mercados em relação à probabilidade de um aumento da taxa de juros no final do ano. Obrigado pela participação, Callum. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados a Dukascopy TV para mais atualizações sobre esses eventos durante a semana. Até mais!